Boa tarde! E hoje vamos falar dos tão maravilhosos RPGs. Você joga RPG? Por que que esse gênero encanta o mundo inteiro e há anos tem muitos fãs? Só que para participar com você aí de casa do nosso debate, eu recebo Cal Tóquio, ele que é jornalista, especialista em games. Eu tenho o Raul Tabajara, que é game designer, desenhista e escritor. Tudo bem, galera? Opa, tudo beleza? Explica para quem está em casa um pouquinho do que você faz, Cal. Olha, eu sou jornalista de jogos digitais e de cultura geek há quase 2 décadas, né? Nesse sentido, a gente vem aí trazendo muito das informações relativas à cultura no Brasil, porque a gente tem, é universal a cultura geek e especificamente a parte de jogos, né? Mas no Brasil a gente tem muito desenvolvimento de jogo, a gente tem muito trabalho realizado aqui por desenvolvedores brasileiros e é isso que a gente tem feito hoje. Raul Tabajara, explica para quem está em casa, você é escritor, game designer, explica isso. Muito bem, eu comecei a minha carreira como ilustrador, então eu trabalhei em editora, em gráfica, fazendo os desenhos, né? E depois disso eu comecei a passar para a parte da televisão, onde eu trabalhei bastante fazendo storyboard de anúncios de TV. E estando dentro da televisão e fazendo anúncios de TV, eu comecei a trabalhar um pouco o roteiro, né? Uma coisa que eu sempre gostei, porque eu trabalhava com desenho, eu criava minhas histórias e comecei a trabalhar com roteiro, criando roteiro para anúncios de televisão. E depois disso eu passei para videogame, então aprendi a mexer com 3D, aprendi a mexer toda a parte de game design, né? E aí eu fui evoluindo nessa área de forma que eu tô trabalhando com games já desde 2003. E olha que bacana, a gente vai falar de RPG, narrativas, histórias fantásticas, heróis, tudo isso que a gente gosta muito, né? E sabe quem eu vou mostrar também? Eu vou mostrar um jogo de tabuleiro baseado num RPG que a Jambô Editora liberou pra gente. Sabe qual? Vocês já ouviram falar no Tormenta? Lógico, né? Já ouviram falar? Lógico. O Tormenta, vamos falar já, é o RPG mais jogado no Brasil, é o maior RPG do Brasil, não é isso, meninos? Vocês que sabem tudo de videogame. Joguei muito Tormenta quando eu era adolescente. Eu lia muito a revista Dragão Brasil, que foi aonde saiu a primeira versão do Tormenta, e depois a gente ficou jogando muito isso, era muito legal. Então, para quem tá em casa, se liga! Os RPGs, ou Role Playing Games, surgiram inspirados nos tradicionais jogos de interpretação de personagens de mesa. Nos videogames, o gênero ganhou vida através de aventuras cheias de magia, exploração, desafios e histórias emocionantes. Ao longo dos anos, os RPGs evoluíram e conquistaram diferentes estilos. Existem RPGs de ação, RPGs online, RPGs táticos e até RPGs mundo aberto. Títulos clássicos marcaram gerações e ajudaram a construir uma comunidade apaixonada por personagens, missões e universos fantásticos. Uma das principais características do RPG é a liberdade dada ao jogador. Em muitos casos, suas decisões influenciam diretamente a história, os relacionamentos entre personagens e até mesmo o final da aventura. Além do entretenimento, especialistas apontam que os RPGs podem estimular criatividade, estratégia, leitura, resolução de problemas e trabalho em equipe. Mas afinal, por que esse gênero continua atraindo novos fãs, mesmo depois de décadas? Olha só, eu gosto demais, tá falando de uma coisa que eu gosto muito. Cal e Raul, o que torna os RPGs assim tão diferentes dos outros gêneros, né, no videogame? Olha, antes da gente começar, eu só queria lembrar que o Ed Mueller, que é docente de jogos digitais lá no Rio Grande do Sul e também desenvolvedor de jogos, fez um belíssimo trabalho cerca de 10 anos atrás com Tormenta Desafio dos Deuses, que é um RPG baseado nesse universo de Tormenta da Jambô, né, criado exatamente fazendo um RPG digital, né, e é um belo trabalho que está aí também disponível para o público que gosta do gênero. Né? Raul, quer começar com a resposta? Tá muito bonito, né? Eu vi, tá muito bonito esse trabalho dele, tá lindíssimo.
Pode começar, Raul. Vamos lá. Por que você Bom, acha que os RPGs são tão diferentes dos outros gêneros no videogame? Olha só, eu comecei o RPG jogando RPG de mesa. E ele me serviu para muitas coisas. Por exemplo, eu era muito tímido. E o fato de eu poder ter uma relação com as pessoas durante o jogo de tabuleiro, poder interpretar meu personagem, poder criar histórias enquanto eu jogo, isso fez com que minha timidez fosse aos poucos sumindo, né? Isso foi muito bom para mim ao longo da minha carreira, principalmente porque depois eu me tornei professor e poder falar, me expressar e não ser tímido, isso me ajudou muito, né? Me ajudou a conseguir fazer amigos, que era uma coisa que, poxa, eu ficava meio assim, nossa, para onde eu vou? E aí começou a ter os encontros de RPG, eu comecei a participar e nisso eu fui abrindo mais minha mente em relação a isso. E por que o RPG é tão legal, né? Justamente por isso, porque você conta história, você brinca de contar histórias. E assim, engraçado, né, que recentemente Stranger Things e várias outras séries trouxeram, né, os RPGs de volta, como por exemplo D&D, Dungeons & Dragons, né, a galera jogava na série e aí a nova geração falava, mas no que eles estão jogando? Eu falei, pô, Dungeons & Dragons, e a gente cansa de explicar isso e a galera continua isso, né, não acaba nunca, tem jogos que tem 20, 30 anos, né, Cal? Eu acho que tem uma coisa bacana do RPG, né, para além do que o Raul trouxe, que é o fato de que você não tem necessariamente vencedores ou perdedores, e isso cria uma sinergia no grupo, que as pessoas passam a trabalhar de forma coletiva, né, e é muito gratificante porque você se sente efetivamente representado ali na figura do seu personagem, né, seja um herói, seja ele um anti-herói, né, e é bacana exatamente porque você começa a criar uma relação muito próxima com as pessoas e começa a ganhar confiança, como disse o Raul, né? Eu acho que assim, a gente só tem ganhos com RPG. Não sei nem se respondi sua pergunta. E essa questão justamente de contar histórias e a criatividade foi o que me ajudou também na parte de trabalho, né? Porque eu hoje trabalho como roteirista e como desenhista. Eu adorava desenhar os meus personagens, eu adorava criar as histórias deles. E depois, conforme eu ia contando as histórias de RPG, isso foi ativando aquela questão de, puxa, eu preciso ler um pouquinho mais sobre como criar histórias. Eu preciso ler um pouco mais outras histórias. E isso foi criando essa biblioteca mental de histórias, de como criar. Então, ajudou na criatividade, né? No meu caso, eu sou desenhista e roteirista, e isso me ajudou muito. Mas muitas pessoas que têm outros tipos de profissão sempre dizem que o RPG ajudou na criatividade a resolver esses problemas depois, porque aprender a usar a solução dentro do jogo faz você questionar essas coisas fora do jogo, né? Porque é teatral, é mágico, né? O RPG é tudo isso e faz as pessoas fazerem muitas amizades, como você disse, de acabar com um pouco da timidez, né? Qual RPG que marcou a vida de vocês? Qual RPG que mais marcou a vida de vocês? Olha, eu joguei de RPG de mesa, eu na verdade ainda jogo, eu comecei em 88 com Dungeons & Dragons, eu ainda jogo Dungeons & Dragons, né? Mas no campo dos RPGs de mesa eu gosto muito de Paranoia, que é um jogo muito engraçado, que você tem vários clones seus, à medida que o seu personagem vai morrendo, ele vai sendo reposto com um clone, né? Tem o próprio Tormenta, né? Que eu gostava, na verdade, do 3D&T, né? Que é o sistema que você usa, que é bem divertido, né? Defensores de Tóquio era baseado nisso. E em termos de RPGs eletrônicos, né? Eu gostei muito de Baldur's Gate, que era também baseado no universo de Dungeons & Dragons, né? E o próprio Tormenta Desafio dos Deuses, que a gente acabou de comentar aqui, também gosto muito. Mas tem outros tantos, né? Tem Knights of Pen and Paper, né? Que é do estúdio Behold, que é brasileiro também, que eu acho ótimo. Tem vários, mas o Raul com certeza tem uma lista longa aí também. Você tem uma lista longa, hein, Raul? Qual que você mais gosta? Bom, eu comecei jogando Dungeons & Dragons, então Dungeons & Dragons era legal porque era um mundo medieval, com dragão, magos, então isso realmente eu gostei bastante dessa história. Mas depois eu comecei a conhecer um chamado Shadowrun, que era exatamente os magos, era exatamente o pessoal que dragões, mas no futuro. Como que seria o mundo medieval, só que no futuro, com tecnologia? Então tem dragão que é hacker,
tem orc que é policial. Então é uma mistura do mundo de fantasia com o mundo da tecnologia. E como eu sempre gostei dessa parte de tecnologia, hacker e tal, então foi legal ver essa mistura dos dois, né? Então o Shadowrun foi o que me chamou muito a atenção. No campo dos videogames, dos RPGs de videogame, né? Tem o... Ixi, agora me fugiu o nome. Mas o Chrono Trigger. Chrono Trigger foi muito bom de Super NES, né? Ai, maravilhoso, muito legal, porque ele tem muitos finais. Foi bem bacana. E olha só, também aí. teve RPGs que parece que preveram o futuro e tudo mais. Vocês lembram do Illuminati? Se liga nesse vídeo, se liga. Você já ouviu falar em um jogo de cartas que muitos dizem ter previsto os atentados de 11 de setembro? Um jogo de cartas colecionáveis lançado em 1995 pela editora Steve Jackson Games. Ficou mundialmente famoso nas teorias da conspiração por conter 2 cartas que parecem prever os ataques de 11 de setembro de 2001. Os detalhes que geraram toda a polêmica incluem a carta Terrorist Nuke, que mostra um prédio alto com uma explosão no meio, muito semelhante ao que ocorreu com as torres gêmeas do World Trade Center. A carta Pentagon mostra uma explosão que lembra um ataque ao Pentágono, o outro grande alvo dos atentados. Eles usaram elementos terroristas, mas as semelhanças visuais com o 11 de setembro são frequentemente debatidas e analisadas até hoje na internet. Para os criadores, porém, tudo não passa de uma sátira inspirada em histórias de conspiração e no contexto político da época. Coincidência ou premonição? Mais de 20 anos depois, o debate continua vivo na internet. Né? Mais de 20 anos depois, o debate continua vivo na internet. Eles usaram elementos terroristas, mas claro, uma super coincidência, mas ficou muito parecido, não ficou não, meninos? O que acontece é assim, quando você vai criar uma história, você precisa de referência. Então, a maioria dos jogadores de RPG gostam muito de ler, porque ler faz parte de criar todo o repertório para se criar as novas histórias, né? E conforme você vai lendo, criando, conhecendo o seu mundo, fatalmente você vai acabar criando coisas que acontecem no mundo real ou que vão acontecer, né? Então, no caso do Illuminati, que é um RPG que fala sobre invasões, sobre o mundo escondido dentro do nosso mundo, né? Das questões de conspirações e tal, você vai pensar assim, poxa, como é que eu vou criar uma história que vai realmente ferir toda a corporação dos Estados Unidos? Então, lógico, as torres gêmeas é o alvo, né? Mas você pensa isso como brincadeira, não imaginando que algum dia alguém vá fazer isso. Exatamente. Sabia que eu tenho mensagens na internet? Já tem um povão mandando mensagem. Vamos ver, diretor, quem está mandando mensagem na internet? Vamos lá? Olha lá, a Mariana Deucelis disse: o RPG é encantador porque simula exatamente a vida. Alguns terroristas da conspiração dizem que somos controlados. Viagem ou não, não sei, mas poder ter o controle de um personagem tomando as decisões por ele nos faz estar em uma espécie de controle total. Todos os meus jogos preferidos sempre foram RPGs, desde as cartas, os livros e os videogames. Olha só que legal. Tem outro? Vamos ver? Outro comentário? Tem outro comentário? Ah lá, ó, o Spike Underline DS Ranks disse: todos os tipos de RPG me fascinam, mas o RPG de mesa tem um valor maior. Quando se tem um bom mestre que sabe criar uma atmosfera que te transporta para aquele mundo onde todas as suas escolhas têm consequência, existe uma mistura de atuação com o jogo que nada no mundo consegue fazer. Talvez MMO, mas essa é outra história. É outra história. Tem mais, diretor? Vamos ver se tem mais alguém falando. Olha, tem. O G_Bosnich disse: quando vocês pensam na história, no trajeto do herói, vocês querem que ele conclua sua jornada sem muita dificuldade? Ou cria certas situações que vão acontecer e que dificultam seu objetivo? Tem receio do herói se frustrar com o resultado disso? Isso é uma pergunta, Cal e Raul. Você tem receio do herói se frustrar com o resultado disso? Vocês têm? Olha, eu acho que
herói se frustra também, né? O legal do RPG, seja ele no eletrônico ou convencional, né? É que a gente vai vivenciando essas histórias e nem sempre a história é contada, como acontece na vida, do jeito que a gente espera, né? Então os personagens também sofrem com situações que são reveses ao longo da sua jornada, ao longo da narrativa do jogo, né? E às vezes a gente se frustra de fato, né? Quem é o jogador de RPG que nunca teve o seu personagem que morreu e você já tinha criado um carinho adicional por aquela figura que só existe na sua imaginação ou talvez ali nos bits, né? Então isso acontece também. Não sei se o Raul quer complementar. Boa, bom, é aquele negócio, né? As histórias servem para contar e ajudar as pessoas que leem, né? Isso é meio mitológico. Foi o Joseph Campbell que disse que as melhores histórias são aquelas que contam a evolução de um personagem. E para ele evoluir, ele precisa sofrer. Então o personagem é aquela coisinha bacaninha que a gente gosta, que a gente fala assim, oi, você vai sofrer hoje, vai sofrer bastante, para que as pessoas olhem para você e entendam por que você sofreu. E quem sabe esse seu sofrimento não ajude pessoas que estão sofrendo dessa forma, né? Então a história é isso. Quando a gente cria uma história, a gente pensa em fazer o herói sofrer, claro, porque ele acaba evoluindo com isso e, de certa forma, ajudando as pessoas que estão lendo aquela história, né? Assim como a mitologia. E no RPG online e o RPG offline, explica assim qual a diferença de emoções para quem está em casa. Olha, eu acho que há muita diferença entre ambos, porque o online normalmente ele está baseado, né, em missões que envolvem outras pessoas. Aí você tem uma questão que é a aleatoriedade, né, do fato de que você não prevê o comportamento das pessoas, né, mesmo que elas estejam ali buscando auxiliar umas às outras, né, tem muitos imprevistos. A gente tem um fenômeno bem famoso que é o Leroy Jenkins, né. Leroy Jenkins é um personagem que estava num MMO, né, no RPG online justamente, né? E aí o pessoal estava lá pensando como é que eles iam entrar naquele covil de criaturas, né? E o Leonard Jenkins era uma espécie de anão super fortão, assim, né? Que era um dos personagens centrais do jogo, né? E o cara estava ao vivo, portanto, jogando, esses jogos estavam sendo filmados, né? E aí o cara falou, Leroy Jenkins, e foi pro pau e acabou com toda a estratégia da equipe, né? É claro que foi uma chacina, os caras estavam num covil pesadíssimo, né? Então tem coisas muito engraçadas que acontecem no RPG online, né? O RPG offline, né, em digital, ele tem uma estrutura narrativa que ele ainda que ele tenha escolhas, né, seja baseada em possibilidades, né, ele tem uma coisa mais ou menos linear. Você pode se dar mal também, você pode conquistar algumas coisas no seu jogo, né, mas tem diferenças, portanto, de um para o outro, porque a interação com pessoas, né, acaba trazendo esse fator aleatório que é bem imprevisível no jogo online. Não sei se o Raul quer complementar. Você acha que os RPGs atuais são melhores que os clássicos? Vocês acham isso? O que você acha, Raul? Olha, me pegou, assim, é que eu não acho que seja melhor ou pior. Veja bem, Dungeons & Dragons foi uma coisa que foi inventada lá em 1970, muito tempo atrás. E a gente consegue trazer histórias novas, atuais, dentro de um mundo medieval, né? Então, assim, o que é melhor hoje não é necessariamente porque o RPG foi inventado hoje, mas porque o criador da história dentro daquele sistema está mais ligado com o que está acontecendo hoje em dia, né? Então você pega personagens, coloca ele em situações mais atuais, mas ele pode ser um personagem atual dentro de um RPG criado em 1970, né? Então, de repente, o pessoal fala assim, os RPGs de hoje são mais legais. É que talvez aquela história não comunique tanto com você, e comunique mais com o seu pai, com o seu avô, né? Por isso que você acha mais legal. Mas eu acho que todas elas são muito boas. Basta você entrar na mente e pensar assim, nossa, eu vou ver essa história, mas como uma pessoa, né? Como meu pai, como meu avô via. E aí você, da mesma forma que você assiste um filme preto e branco, né? Olha só que legal como é que era antes, vai lá e assiste e se diverte. É a mesma coisa com os RPGs. E olha só, vamos voltar a falar de Tormenta, né? Tormenta é o maior e mais popular RPG do Brasil. Ele foi criado em 1999 pelo Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e o JM Trevisan. Trevisan, um abraço, meu amigo, que eu espero que você participe um dia, né? Ele é o principal jogo de mesa nacional, não é isso, meninos? E a Jambô Editora liberou um trailer que é muito bacana. Vocês conhecem o Tormenta, não é isso?
Conheço, inclusive o Marcelo Cassaro fez parte da minha vida em muitas ocasiões, porque quando eu comecei a jogar RPG lá em 1992, ele mestrou no primeiro encontro internacional de RPG e eu tava lá nessa aventura. Então se liga no que é. Na verdade é um jogo de mesa baseado num RPG. Isto não é apenas uma batalha. É uma invasão. Tormenta. Expedição Escarlate. Um Dungeon Crawler cooperativo para 1 a 4 jogadores. Combine cartas de raça e classe para formar os heróis dessa aventura. Jogue missões independentes ou trilhe o caminho de uma campanha completa. Explorando mapas modulares. O de cada avanço é uma decisão. Enfrente hordas de inimigos. Evoluem enquanto você joga. Gerencie seus recursos, coordene seu grupo e sobreviva ao impossível. Mas, lembre-se, sobreviver tem um preço. Quanto mais você luta, mais você se torna. Abrace a corrupção para conquistar poderes inimagináveis. Use-os para escoltar os sobreviventes e enfrentar o desconhecido. Resista à corrupção, ou seja consumido por ela. O tempo está acabando e Tormenta não espera. Você vai sobreviver ou se tornar a tempestade? Ah, que legal! Eu já quero jogar isso daí também. Vocês não podem me mostrar essas coisas. Vocês não podem me mostrar essas coisas, né, Cal? Fala aí. Você viu que bonitinho, cara? Que demais. Ele lembra muito o Dragon Quest, que é uma proposta antiga também, mas é bacana que tem exatamente essa atualização, o fato que a gente sempre acha importante, que é de ser um desenvolvimento de um jogo brasileiro, né? Portanto, aí, aproveitando todo esse contexto de criatividade dos desenvolvedores nacionais, né? O Jambô está de parabéns. Vocês já conhecem os caras da Jambô há muito tempo, né? Vocês jogam RPG há muitos anos. Então, assim, tudo que eles fazem tá muito bonito, tá muito bem feito, né? Você falou que conhece o Cassaro, eu conheço o Trevisan, você também, né? Você também, né, Carlos? Conhece o Latino, né? O Saladino e o Marcelo Cassaro e o Trevisan, eles foram muito importantes ali, mais ou menos em 1995, quando eles criaram a revista Dragão Brasil, né? E era uma revista nacional, e a gente lia as novidades do RPG nela, tinha as aventuras e tal, então foi um momento muito importante para o RPG naquela época, e eles estavam ali inseridos nesse contexto, né? E agora eles estão na Jambô com esse lançamento. Então, achei bem legal. E assim, pra vocês, assim, o que faz um personagem se tornar inesquecível pra vocês? Qual personagem? Como um personagem se torna inesquecível? Eu acho que quando a gente joga com o personagem, né, você acaba criando momentos épicos à sua revelia. Que se o mestre sabe conduzir bem a narrativa, como inclusive disse aqui o Raul, né, a gente consegue ter momentos, né, que são dramáticos no jogo, né, a gente consegue ter momentos que são hilários, né, coisas que ficam icônicas, que viram meme no próprio grupo, às vezes por décadas, né, e também nos jogos eletrônicos você também acaba criando algumas simpatias, né. Eu acho que a gente tem, por exemplo, Final Fantasy, tem personagens que são muito carismáticos, né? Você tem uma série de jogos, o próprio Tormenta Digital aqui também, né? Do Ed Miller, que a gente falou, que também envolve a Jambô, também é um belo projeto, que também tem personagens muito carismáticos, né? Então, eu acho que isso sempre nos envolve muito, mas é a construção narrativa que cria esses momentos que a gente lembra para sempre. E assim, qual o universo do RPG que vocês gostariam de viver? Né? Isso é uma pergunta legal, porque eu gosto desses clássicos, eu gosto dessas coisas medievais, eu gosto bastante. Mas qual o universo que vocês gostariam de viver? Vai, Raul, essa é sua. Eu vou ser um pouco norteado pelas coisas que eu estou vivendo atualmente, mas eu gosto muito dos super-heróis. O universo do super-herói é sempre muito legal. Olha, e você está criando algum super-herói? Já está escrevendo aí ou não? Exatamente. Eu atualmente escrevi um livro, né? Ele se chama Vulcânicos. Ele é um livro baseado nas histórias de RPG que eu criei antigamente. Tem ele, né? aí? Tem ele aí? Tá aí do seu lado? Mostra! E agora eu não tenho aqui, porque ele está, na verdade, neste momento, ele está no financiamento coletivo, né? Então, assim, as pessoas que conhecem as histórias... lá o Cal, ó! Tá com o Cal, ó.
A única edição que eu tinha eu dei pro Carlos. E aí, essa é uma história. O livro vai ser publicado pela editora Noctiva, e ele é uma história sobre os super-heróis no futuro, né? Só que não são exatamente os super-heróis que a gente conhece, são os descendentes dos super-heróis. Então, 200 anos no futuro, os descendentes dos super-heróis têm poderes poucos, né? São pequenos esses poderes. E aí, a tecnologia já é mais forte que os poderes. Então, existe aí um embate, né, entre tecnologia e os poderes dos super-heróis, mas também tem a questão de que os poderes às vezes falham. Então, esses superpoderes dessas pessoas que são descendentes, né, acabam causando problemas. Então, a história se passa no futuro, onde a tecnologia e os superpoderes ali eles têm um embate, né? Olha só, por que você está me contando essas coisas? Gente, eu vou sair daqui procurando tudo isso. Isso não é justo comigo. E assim, vocês acham que é importante? Qual a importância, né, que os RPGs trazem para a vida das pessoas? Para a vida de vocês? Qual a importância que o RPG trouxe? Quais habilidades importantes? Olha, não faltam estudos mostrando exatamente essa questão do envolvimento das pessoas, como trouxe o Raul, essa coisa de vencer a timidez, na verdade de vencer demônios internos, né? Quando a gente utiliza a figura de um personagem arquetípico, né, de uma figura de fantasia para viver situações que a gente não viveria na vida real, né, a gente começa a querer compreender melhor as coisas, a gente se vê em outras situações, né? Eu acho que isso tem muitos aspectos. Os trabalhos aí voltados para a área da psicologia têm se utilizado de recursos em que grupos de pessoas acabam jogando RPG vocacionados para determinadas áreas, né? Eu acho que o RPG ele também tem um fator adicional que você acaba inevitavelmente se envolvendo com o tema ligado àquele universo. Então, se é, por exemplo, fantasia medieval, é natural que você queira conhecer um pouco mais sobre a fantasia de verdade que aconteceu em algum momento, né, na vida pregressa aí da humanidade, né? Se você fala, por exemplo, de cyberpunk, é inevitável que a gente queira conhecer um pouco mais sobre tecnologia, sobre hackerismo e outros assuntos, e todo conhecimento é muito bem-vindo. Quer dizer, você acaba conhecendo um pouco de geografia para localizar melhor os seus heróis, o seu planeta, né? Então tem vários conhecimentos, várias informações adicionais que são ganhos muito expressivos, né? E tem RPG que tem mais de 100 horas, né, de gameplay. A galera que está em casa, que não conhece RPG, tem RPGs que tem horas e horas de gameplay, não é isso, meninas? Isso. Deixa eu até comentar uma outra coisa sobre o que o RPG ajuda a gente, né? Eu fazia parte de um grupo que ensinava RPG nas escolas públicas. Que legal. E o que a gente fazia? A gente pegava a história do Brasil, por exemplo, e fazia uma história de RPG baseado no descobrimento. Então, uma coisa é você ler o livro e falar assim, olha só, a caravela saiu de Portugal e chegou no Brasil, demorou 3 meses. Outra coisa é a gente montar um mapa da caravela, falar assim, ó, você é a pessoa que cuida da vela, você cuida do timão, você tem que olhar para as estrelas, e a gente conta as histórias de como foi essa navegação durante esses 3 meses, a falta de comida, ter que pescar, ter que parar em algumas ilhas. Então você traz a história real para uma coisa um pouco mais fantasiosa, mas que coloca o aluno dentro do contexto do que foram as navegações, como eram difíceis, né? E depois, quando eles chegam nas praias e encontram os indígenas, como que vai ser essa conversa? Então, uma pessoa simula o indígena tentando olhar, outra tenta conversar mais ou menos com mímica. Então a gente traz para um aspecto de atuação uma coisa que estava só no livro ou numa exposição de fatos, né? Então você brinca com aquilo e aprende de verdade. Então o RPG ele serve também para a educação. Cara, é muito bacana vocês estarem falando tudo isso, que serve para educação, para as habilidades, para tudo. Só que o nosso tempo está acabando. Eu achei o papo hoje incrível. Muito obrigada, Cal. Muito obrigada, Raul. Prazer. Pode falar. É um prazer, né? Queria só lembrar que tem vários RPGs nacionais, né? A gente está aqui, por exemplo, aqui com este aqui, que é o Quilombo, que é um RPG de mesa tradicional, e você tem alguns outros projetos, eu vou falar só 2 ou 3 aqui, né? Como, por exemplo, Wolfstride, né? A Tale of Silent Depths, né? Bloodfang,
Toada Brava, Elengard Ascension e outros tantos que são todos RPGs produzidos por profissionais aqui no Brasil. E você pode conhecer um pouco mais também sobre isso lendo no nosso site, o Indie Brasilis, que trata de jogos nacionais e, portanto, de RPGs nacionais também. Muito legal. Muito obrigada, Raul. Muito obrigada, Cal. Muito obrigada para você que participou em casa. Tamo junto. Tchau.